Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à série MPCOI Decodificado. Eu havia explicado numa postagem que eu fiz aqui na aba comunidade do meu canal, né, o motivo da demora da confecção desse episódio. Então eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Eu estou tendo dificuldades grandiosas aí em termos de explicar exatamente o que eu conheço, o que eu entendo, de uma forma que todo mundo possa compreender, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu quero dar uma informação aí para vocês que isso não advém desse assunto específico, tá? Isso advém de algo meu, algo pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade de explicar ou de ensinar as coisas para as pessoas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma facilidade enorme de conseguir absorver novos conhecimentos, de conseguir entender as coisas de uma forma geral, tá? Então, isso me acompanha a vida inteira. Eu não sei bem se é um problema ou se é algo bom, né? Mas o fato é esse, que infelizmente eu não tenho didática, né? A gente sabe que didática, né, essa palavrinha mágica, né, é o que separa as pessoas normais dos mestres e professores, né, aqueles que conseguem transmitir, né, conhecimento de uma forma mais prática, mais fácil, que todo mundo entenda, né. Então, quando eu digo que eu tenho dificuldade de didática, né, de não conseguir explicar muito bem as coisas, e ao mesmo tempo eu tenho facilidade de compreender as coisas, né, eu entendo que normalmente surge aquela ideia, né? Ah, você tem essa facilidade porque então você teve bons professores, né? Boas pessoas que tinham didáticas para te explicar, mas não é bem assim. Talvez eu me enquadre mais ou menos naquele termo de autodidata, que é algo meio estranho, né? Porque você está falando que você não consegue ter didática, mas ao mesmo tempo você tem autodidática, né? Mas enfim, né? São coisas da morfologia gramatical aí, né? É meio estranho. Mas o que eu sei é isso. Na verdade, não independe do fato de eu ter tido bons professores, bons mestres, enfim. Eu só sei que eu consigo captar melhor as coisas e entender de uma forma melhor, com mais facilidade, mesmo assuntos que eu não tenho, assim, um domínio sobre eles, tá? Mas isso é algo, assim, pessoal, só para vocês entenderem que o problema que eu tô tendo com essa série é grandioso, tá? É algo que, sinceramente, eu não esperava me deparar com isso. Eu achava que ia ser muito mais fácil, eu já expliquei que eu pensei que em um episódio eu conseguiria explicar tudo, né? Mas a verdade é que não é tão simples assim. Eu tenho tudo na minha cabeça, mas eu não consigo estar liberando isso para vocês de uma forma que vocês possam entender, né? Então isso é um fator ruim, né? Mas ao mesmo tempo tá me transformando todo esse cenário aí de fazer essa série numa experiência interessante para mim, porque isso está fazendo com que eu busque meios, né, de conseguir transmitir o que eu quero de uma forma que todas as pessoas entendam. Então, ao mesmo tempo que eu estou lidando com esse meu lado um pouco complicado, a experiência de fazer essa série tá sendo muito boa, muito interessante, né? Porque tá fazendo com que eu consiga encontrar esses meios aí para poder explicar melhor o que está dentro da minha cabeça, o que eu entendo, o que eu conheço. E, enfim, é isso. Bom, explicado isso, né? Eu espero então que esse desafio que essa série está trazendo consiga ser algo frutífero e bom aí para todo mundo, para que vocês possam entender realmente a dinâmica do nosso mundo, né? Vocês viram que nesse episódio eu pretendo tratar sobre a estrutura do domo, tá? Eu gostaria, de repente, estar expandindo mais outros assuntos nesse episódio. Vamos ver aí como é que vai ficar a duração dele, conforme for, né? No meio do episódio aí eu vejo se não tiver tão longo assim, aí eu vou estar incluindo outros assuntos, tá? Mas eu não vou prometer por enquanto. Vamos aguardar aí o desenrolar aí desse cenário. Bom, todo mundo costuma dizer aí que o domo, né, é feito de gelo, né? Eu mesmo já falei nos episódios anteriores sobre domo de gelo, né? É uma expressão que é mais fácil de você lidar, porque é mais fácil das pessoas entenderem, né, essa redoma que cerca a Terra, né? Porque a gente pode também falar de domo de vidro, né? Domo de quartzo, né? Tem gente que fala domo de bronze, tem outros que falam domo
enfim, de vários materiais diferentes, né? O fato é que existe um domo, e esse domo ele é físico, ele realmente está acoplado como se fosse um aquário, sabe aqueles formatos de aquário tradicional, redondinho, né? Como se ele tivesse emborcado, virado ao contrário, em cima da Terra. É mais ou menos isso que é a ideia que a gente tem, né, do firmamento, ok? E agora falta a gente descobrir qual que é a matéria que faz parte desse domo, entendendo que esse não é o único domo que circunda a Terra. Na própria imagem que vocês estão vendo que tem um outro domo além desse, que é o domo magnético, tá? Então, esse domo magnético é outra estrutura, né? Mas faz parte também de toda a mecânica, né? Mas a gente precisa tratar dele quando a gente for falar do plasma, tá? Por enquanto, a gente vai se ater à estrutura física desse domo que cerca a Terra, que é o domo mais próximo, que é aquele domo que os controladores aí estão tentando explodir há muito tempo, né? Estão tentando quebrar, enfim, né? Vocês todos sabem muito bem das histórias que existem por aí. Mas a pergunta que fica é essa: se é um domo de gelo, será que é mesmo um domo de gelo? Ou melhor, será que é um domo de gelo transparente? Porque precisa ser transparente, porque senão a gente não ia poder ver as estrelas errantes, que a ciência moderna chama de planetas, né? Porque eles estão além desse domo nosso que reveste a Terra, né? Então tem que ser um material que seja transparente, porque senão não é possível a gente enxergar nada além dele, tá? Inclusive o Sol, né? O Sol também ele não fica aqui dentro desse domo físico, tá? Ele fica lá fora. E tem a questão da Lua, que a Lua a gente também vai falar muito a respeito dela, e eu vou estar explicando de forma extremamente detalhada, porque eu consegui, pelo menos isso eu consegui até agora, é certeza, explicar como é que é o funcionamento da Lua, o que é a Lua, afinal de contas, né? Mas tudo bem, isso vamos deixar mais para frente. Vamos se ater agora à questão do domo. Bom, para a gente entrar nessa questão da estrutura do domo, antes a gente precisa falar sobre algo que aconteceu aí na década de 90, que se espalhou pelo mundo na época, né? E aí na tela, inclusive, vocês estão vendo uma matéria de um site americano de arqueologia, está traduzido em português para vocês poderem dar uma lida aí, né, no texto que aparece na tela. É sobre uma pedra que foi encontrada na África, né? E ela é diferente de tudo que existe aqui na Terra, né? Então, encontraram uma pedra, ela tem um azul diferente, né? Uma cor azul diferente, né? Bem profunda. E fizeram aí várias análises nela e conseguiram identificar que ela tinha uma quantidade de oxigênio muito alta dentro da sua estrutura, tá? Isso é importante de saber porque essa pedra, ela praticamente mexeu muito com a cabeça de muitos terraplanistas, né? Pelo mundo todo. Isso aconteceu porque essa notícia se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, quer dizer, a ciência moderna e as mídias mainstream acabaram comentando muito sobre essa pedra encontrada na África, né? Principalmente porque ela passou por vários laboratórios de análise para tentar identificar qual que era a real composição dela, né? E é claro que aí na mente das pessoas que já acreditavam no modelo da Terra plana, isso passou a ser entendido como se fosse um pedaço, né, do domo que reveste a Terra. E se vocês pesquisarem a história dessa pedra dos céus, né, você vai ver que a história ela acaba tendo um misto aí de romance policial, né, porque é bastante intrigante, né. Aí vocês estão vendo um pedaço dela, né, que foi um estilhaçado, né, da pedra original e foi enviada aí para um laboratório na Suíça, né, para poder tentar entender qual era a composição dela, né? E tem uma história maluca no meio, né? Porque o geólogo que encontrou esse tal de Collins, né? Na verdade não é geólogo, ele é um fotógrafo e ele estava em Hong Kong, né? Fazendo lá um trabalho e aí um mercador, né? Vamos dizer assim, um contrabandista, né? De pedras valiosas, né? Acabou oferecendo lá para ele, né? A pedra e tal e aí ele achou interessante, achou estranho, mas ele se recusou porque achou que fosse um golpe, né? E aí, logo depois, né, ele se arrependeu daquilo e tentou procurar de novo esse mercador, né, para tentar adquirir a pedra. E aí a coisa fica estranha, né? Como eu disse, que parece um romance policial, porque o contrabandista simplesmente não quis mais vender para o Collins,
a pedra, né? E aí o Collins ficou com a pulga atrás da orelha, falando, pô, mas que estranho, tem alguma coisa estranha em cima dessa pedra. Ele foi atrás, né? Ele viajou para a África, conseguiu descobrir onde é que essa pedra estava sendo encontrada, né? Aí nesse texto relata mais ou menos o local, que era uma coisa comum, as pessoas realmente encontravam durante escavações aí, e ele acabou conseguindo adquirir então uma pedra e descobriu também quem foi que trouxe à luz essa questão dessa pedra diferente, né? Porque não foi simplesmente os mineiros, né? As pessoas que estavam escavando lá por encontrarem a pedra, né? Porque senão ela não ia parar na mão de um traficante de pedras em outro país, em Hong Kong, né? Para tentar tá vendendo essa pedra aí, né? Então, quer dizer, tem um intermediário, tem alguém no meio que descobriu isso daí, que achou que realmente poderia ser algo diferente. Esse cara é esse aí que está aparecendo, Angelo Pittoni. Ele é um geólogo italiano que não tem muita referência dele na internet. Eu procurei muitas mais informações, mas não encontrei. E ainda existe gente que duvida que essa pessoa realmente exista. Mas, de qualquer forma, tem essa pedra aí. Ele foi visto várias vezes em algumas aldeias, algumas tribos africanas, né? E também em povoados, né, africanos, mexendo com arqueologia, buscando artefatos aí que pareciam interessantes, né, artefatos históricos, e ele levava isso para a Itália, revendia e tudo mais. Então, a história diz aí que esse tal de Angelo Pittoni, que é o responsável por achar que aquela pedra lá realmente fosse algo diferente, e foi ele que levou, então, a notícia dessa pedra ao mundo, e, enfim, é um cara que aparece só no meio dessa história e depois ninguém tem muita notícia sobre ele. E a gente sabe que quando tem esses personagens assim suspeitos, né, e que ninguém conhece, acaba virando aí um monte de história por trás. É por isso que eu volto a dizer que a coisa lembra muito um romance policial, né? Então, tem muita gente que acha que ele era um agente da CIA, que estava envolvido com alguma coisa, né? Tem outras histórias aí que contam até que, na verdade, essa pedra foi plantada lá, né, no local, e ele foi o instrumentador de toda a trama, né, para poder levar a notícia dessa pedra para o mundo, né? Mas, independente de toda essa história que cerca essa Sky Stone, né, ou Pedra do Céu, o fato é que realmente essa pedra foi analisada por vários laboratórios, né? Tem conclusões aí que dizem que ela tem 77,17% de oxigênio, né? Uma coisa muito estranha, né? Porque ela não é uma pedra porosa, mas para você ter um gás como o oxigênio dentro de uma pedra, né, você tem que ter algo que seja poroso, que crie câmaras ali que retenham oxigênio. Mas enfim, a composição está misturada com toda os outros componentes da pedra, né, mantendo o oxigênio lá presente numa grande quantidade, né. Isso é algo realmente estranho. Não foi encontrado nenhum material diferente, né, mas a composição dela que é estranha, porque não parece com qualquer rocha que exista aqui na Terra. Bom, aquele fotógrafo que eu havia falado no começo dessa história aí, o Collins, acabou descobrindo que essa pedra, existia uma pedra dessa em um museu na Suíça, né? Porque logo depois que ele não conseguiu comprar a pedra com o traficante, ele acabou revirando o mundo aí, tentando procurar informações sobre essa pedra. Então ele descobriu que nesse museu na Suíça, aí, o museu Erich von Däniken, possuía um exemplar dessa pedra, né? Então ele foi até a Suíça para tentar descobrir como que essa pedra chegou lá. Ele não conseguiu muita informação no museu, obviamente, porque eles vão dar uma informação para uma pessoa que não é especialista, ele não era geólogo, era um fotógrafo, né? Então ele resolveu voltar novamente a Hong Kong para tentar localizar aquele vendedor de pedra. E esse período se passou um ano desde a última vez que ele havia conversado com o vendedor de pedra, que se negou a vender a pedra a ele. Bom, vocês vendo o texto aí na tela, a tradução está um pouco estranha, tá? Mas esse último recurso, não sei bem como que traduziu para isso, mas seria o quê? O Collins viajou novamente para Hong Kong, conseguiu encontrar o mesmo vendedor, né? E ele foi muito receptivo, né? Ele explicou para ele que essa amostra de pedra que ele havia visto no museu lá na Suíça já havia sido testada por um laboratório também na Suíça e que ele tinha disponível para venda, né, um mesmo exemplar dessa rocha, né? E aí então o Collins resolveu negociar com ele e conseguiu comprar a Sky Stone, né, essa pedra, um pedaço dessa pedra.
E o Collins queria saber como que esse negociante de pedra tinha conseguido aquela pedra, né? Então o negociante pegou, contou a história para ele. Ele disse que, na verdade, ele adquiriu essa pedra através de um vendedor de joias, um comerciante de joias italiano, cujo nome é Vijay, né? Eu acho que é isso, é assim que fala. E esse Vijay, ele contou para esse negociante de pedras que ele havia adquirido essa amostra de pedra através de um amigo dele que era geólogo, que é esse tal de Ângelo Pittoni. Então, aí deu para fechar o ciclo, deu para entender como é que foi toda a coisa, né? A pedra, quem descobriu essa pedra foi o Ângelo Pittoni, né, o geólogo italiano, aí que ninguém mais ouviu falar sobre ele, e ele acabou dando uma amostra para esse Vijay, né? Antes disso, ele já tinha testado no museu, num laboratório na Suíça, e o laboratório da Suíça deu as informações da pedra, e depois essa pedra acabou ficando armazenada no museu na Suíça, né? Então, o Vijay, em mãos, tendo essa pedra em mãos, ele acabou negociando com esse vendedor de pedras essa pedra, e que acabou chegando na mão do Collins, o fotógrafo. E é claro que o Collins acabou indo atrás do Vijay, né, esse comerciante de pedras italiano, que acabou dizendo para ele que ele acredita que as pedras vieram da estrela Sirius, né? Bom, quem entende um pouquinho de ocultismo aí sabe o que significa essa estrela Sirius, né? Mas enfim, o Vijay também contou que o amigo dele, o geólogo desaparecido aí, o Ângelo Pittoni, havia lhe contado que essa pedra foi descoberta em um local lá em Serra Leoa, onde tinha uma tribo indígena, né, que trabalhava lá em minas de diamante, né? E aí um dos líderes dessa tribo havia comentado com o Ângelo Pittoni que não só os diamantes, mas também essa pedra, essa Sky Stone, são vindas de estrelas, né? Porque as estrelas caíram na Terra. E aí o Ângelo Pittoni pegou e falou, mas, bom, se as estrelas caíram, então o céu também caiu. E esse líder aí dessa tribo acabou dizendo, sim, o céu também caiu e a gente sabe onde caiu. É interessante toda essa história, né? Porque isso remete a profecias que a gente encontra nas escrituras, né? Quando fala lá que as estrelas vão cair sobre a terra, né? E isso vai acontecer e eu vou explicar isso melhor, tá? Mas mais para frente nessa série. Por enquanto nós estamos tratando exclusivamente da estrutura do domo. Então eu tenho que dar essa introdução para vocês entenderem como que isso acabou mexendo com a cabeça de muita gente, acreditando que essa Sky Stone, na verdade, é um pedaço do domo do céu. É claro que um fato desse também acaba mexendo com a cabeça dos ufólogos, né? As pessoas aí que acreditam na existência de seres extraterrestres, né? E principalmente isso foi alavancado através de um programa que tem se eu não me engano, no History Channel, chamado Ancient Aliens, né? Os alienígenas do passado, né? Aqui no Brasil parece que é esse que é o nome do programa. E foi feito um episódio desse programa aí contando a história do Collins, né? Inclusive o Collins aparece aí nesse programa aí com a pasta cheia dessas pedras, dessas Sky Stone, né? Porque ele acabou sendo esperto com toda a coisa, né? E descobriu que tinha um filão muito grande para ser explorado no mercado. Tanto os terraplanistas que acreditam que a Sky Stone é um pedaço do domo, como também os ufólogos, né? As pessoas aí que acreditam na existência de extraterrestres, que acham que essa pedra veio aí das estrelas. E aí o Collins acabou ganhando uma grana boa com todas essas hipóteses, né? E hoje ele tem aí um site que vocês estão vendo aí que vendem essas pedras num valor assim exorbitante, né? Essa outra que vocês estão vendo agora, né? É bem caro um pedacinho de pedra e pelo tamanho dela é bem pequena também, mas parece que o site existe até hoje, está vendendo bem e o Collins acho que até largou a profissão de fotógrafo, né? E está vivendo disso, porque tem muita gente querendo comprar um pedacinho do céu, né? Mas agora, sério, gente, esqueça essa questão aí da Sky Stone, tá? Se ela realmente existe, se não é uma coisa fabricada aqui pelos homens, né? Essa pedra não tem ligação aí com o domo, tá? Ela deve ter sido realmente, talvez,
restos, né, detritos aí de estrelas que de repente caíram em algum momento aí, talvez em outro empicói, nós não sabemos ao certo, mas definitivamente não tem relação com o domo, tá? A quantidade que foi encontrada é sempre de pedaços muito pequenos, tá? E a estrutura dela não é transparente, como vocês viram, né? A gente sabe que a gente precisa ter um domo transparente, então essa questão da Skystone está totalmente anulada, tá? Então a gente tem que esquecer isso daí. Foi uma introdução que eu preciso fazer porque tem muita gente que ainda bate na tecla dessa questão da Skystone como prova de que o domo existe, né? E isso se mistura com a questão dos ufólogos e tudo mais, como eu já comentei. Então a gente tem que eliminar as coisas, tá? Vamos fazer um processo por eliminação, que eu acho que é mais fácil para a gente chegar aonde que é a questão do domo. Então eliminamos a Skystone e eliminamos também a questão de gelo, tá? Porque não faz sentido. Um domo de gelo, por mais espesso que ele possa ser, a gente tem que saber que o Sol está irradiando a energia em forma de calor aqui dentro da Terra há muitos e muitos anos, né? E, obviamente, haveria um desgaste desse domo, porque a gente sabe que não precisa entender de lei de termodinâmica, mas a gente sabe que o calor, né, ele sempre prevalece sobre o frio. Então, se a gente tem um ambiente aqui na Terra sendo aquecido pela energia advinda do Sol, que nada mais é que o próprio plasma que circunda o domo, então esse domo de gelo já teria derretido uma boa parte dele, né? Então não faz sentido também a gente pensar em domo de gelo. A gente tem que pensar numa estrutura que seja transparente, translúcida, que seja extremamente resistente, né? Porque a gente sabe que tem muita gente maluca tentando quebrar o domo há muito tempo, né? E tem que ser uma estrutura também que suporte, né, toda a pressão atmosférica que existe aqui dentro. E por falar nessa questão de pressão atmosférica, eu vou estar explicando isso mais para frente, o que realmente é essa pressão atmosférica que nós temos aqui dentro da Terra, tá? Eu sei que a ciência moderna dá uma outra solução, mas eu vou tentar explicar para vocês o que ela é, como que ela é formada e por que ela existe, ok? Mas isso mais para frente. Vamos primeiro nos ater à questão da estrutura do domo. Então a gente sabe que dá para descartar o gelo, dá para descartar a Skystone e dá para descartar muitos outros elementos que a gente conhece aqui na Terra, que são translúcidos e que são resistentes, né? Mas dentre todos esses elementos translúcidos e supostamente resistentes, a gente sabe que, infelizmente, eles não têm a resistência que o domo precisa ter. Então, ele tem que ter sido formado de outra coisa. E eu vou tentar elucidar isso com vocês. E mais um ponto importante, né? A gente descartou o gelo aí para a questão do calor produzido pelo ponto focal do plasma, ok? Mas muita gente pode ficar pensando, pô, mas tudo bem, mas o plasma não circunda o domo, então ele também vai gerar calor em volta do domo. Então, não é só a questão de ter um material transparente, translúcido e resistente. Tem que ser um material também que seja térmico, né? Isso é algo que pode vir na cabeça de muitos aí. Mas eu também vou estar explicando mais para frente sobre essa questão da temperatura do plasma envolvendo o domo, porque na verdade não é bem assim. O domo todo ele não é aquecido pelo calor do plasma, tá? O único calor que entra aqui na Terra é através da energia gerada pelo ponto focal do plasma que esquenta a Terra, que é o Sol que a gente conhece, ok? Mas o fato do plasma circundar todo o domo não faz com que o domo seja aquecido. E eu vou estar explicando isso mais para frente, quando a gente tratar exclusivamente sobre a questão do plasma, tá? Eu sei que tem muitos assuntos soltos aí, mas eu acho importante estar falando disso antes, para que vocês gravem aí na cabeça de todo mundo, né? Que esse material ele tem que ser muito específico, tá? Eu vou estar tratando sobre a possibilidade de qual material possa ser, tá? A gente não tem como ter certeza absoluta, tá? A gente fala aqui sobre questões hipotéticas, mas o material mais adequado para ter formado o domo é um material que tem relação com o plasma, tá?
não na composição do plasma, mas ele tem relação com o plasma. Já que o plasma circunda o domo, então, obviamente, esse domo tem que ter algum vínculo, né, com esse plasma. Tá? Então eu vou estar explicando mais detalhadamente sobre isso no próximo episódio, que a gente vai continuar falando sobre a questão da estrutura do domo. Eu não vou estar tratando sobre isso agora, porque o vídeo já está muito grande, tá? E eu tenho certas dificuldades aqui com vídeos grandes, né, em termos de tempo, né, e de tamanho, né, porque eu estou fazendo esses vídeos no celular, tá? Eu já expliquei aí que estou com um problema no meu computador, no meu PC, então eu não estou conseguindo editar os vídeos lá. Inclusive a série da Mia Kimberly está parada por um tempo aí, enquanto eu não resolver a questão do computador, porque eu preciso do PC para poder fazer a parte de legendas, né? Mas essa questão vai ser resolvida em breve, tá? O importante é vocês saberem que eu estou fazendo o vídeo diretamente no celular, e isso me limita um pouco em relação ao tamanho do vídeo, tá? Então eu vou estar parando ele agora e vou estar continuando essa questão da estrutura do domo no próximo episódio da série Epicoide Decodificado. Obrigado por terem assistido e até mais.